Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Nas últimas semanas eu estive um tanto ausente devido a diversos compromissos, entre eles o meu aniversário, que foi no último dia 29 de setembro. Mas hoje a gente volta, a programação aqui no canal, a gente volta a falar de literatura, a gente volta a conversar sobre livros. E a obra que eu vou resenhar hoje para vocês é o livro O Inventário das Coisas Ausentes, da Carola Saavedra. A Carola Saavedra, que é uma escritora brasileira, que é nascida no Chile, mas é naturalizada brasileira, que tem se destacado nos últimos anos pelos romances que escreve, que têm sido publicados pela editora Companhia das Letras. Algum tempo atrás, eu resenhei um livro aqui dela no canal, vocês devem se recordar, que é o livro Flores Azuis, que é um livro excelente, um romance epistolar, que foi premiado com o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, que também foi finalista dos prêmios Jabuti e do Prêmio São Paulo de Literatura. Mas o livro que a gente vai conversar hoje, o Inventário das Coisas Ausentes, ele tem uma proposta um pouquinho diferente. É um livro que é um romance que se desenrola a partir de um narrador, em primeira pessoa, que ele conta a história de uma garota de 23 anos, chilena, chamada Nina, que ele conhece na universidade, no Rio de Janeiro, e ele tem um breve envolvimento amoroso com ela. Até que chega um dia que ela simplesmente desaparece. Não diz motivo, não fala o que aconteceu, ela simplesmente foge do Rio de Janeiro. Ela simplesmente desaparece da vida dele. E a única coisa que ela deixa são 17 diários, numa tentativa de, na minha interpretação, dar uma ideia de me descubra a partir daqui, me decifra por meio desses diários para ele. E ele vai lendo esses diários, e na leitura desses diários, na análise, na interpretação que ele faz, ele vai desenvolvendo não apenas a trajetória dela, como a trajetória dos antepassados dela. Daí a história vai desenvolvendo diversos personagens que se passam em diversas cidades, em diversos países. Embora a trama central se dê no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tem personagens com passagens na Argentina, no próprio Chile, que é o lugar dela. A gente também tem passagens na Dinamarca, na Inglaterra, na Itália. E essas histórias vão dialogando entre si porque tem alguns traços em comum. Dentre esses traços tem a questão do abandono, tem a questão da dor, do sofrimento, principalmente de mulheres. O sofrimento de mulheres com homens vai se repetindo e as histórias vão dialogando entre si. E a maioria dessas histórias também se dá num contexto do pano de fundo desses países, de certa turbulência, de certa repressão política, que termina sendo muito importante para a gente pensar, para a gente refletir sobre a história. E é um livro que ele termina sendo uma obra bastante interessante da gente analisar, da gente refletir, porque é um livro que tem certa metalinguagem. O narrador, além dele ler os 17 diários que a Nina deixa, ele também está escrevendo um livro, ele é um escritor, justamente sobre 17 diários. E a partir da leitura dos 17 diários que ele lê na obra, ele vai pensando novas possibilidades narrativas, literárias para a obra que ele está escrevendo no livro. Quer dizer, uma metalinguagem bastante interessante que faz a gente pensar realmente. E é um livro que eu acho que ele é marcado muito pela questão da memória, da passagem do tempo e sobre uma reflexão que a gente fica um tanto, às vezes incomodado, às vezes assustado, mas que no geral é positiva. Que ele escreve sobre uma pessoa que não está com ele. Ele escreve sobre uma pessoa que já foi embora. E ele vai criando realidades, vai imaginando coisas sobre essa pessoa, sobre as pessoas ligadas a essa pessoa, sobre os antepassados dela, a partir dos diários e da própria imaginação dele, e do próprio imaginário dele. E isso vai fazendo ele falar de si. Por quê? Porque não tem como falar do outro sem falar de si. Não tem como recordar do outro sem você ter recordações da sua própria vida. Então, é um negócio meio doido em alguns pontos.
É uma reflexão que te leva a ficar um pouco confuso algumas vezes, mas que é muito positiva porque faz a gente pensar sobre si, faz a gente refletir sobre nossas recordações, sobre nossa história, sobre nossa lembrança. Então, é um livro que eu acho que, sobretudo, ele tem uma denúncia social, sim, que ele fala muito de amor, ele fala muito de abandono, ele fala muito de dor e sofrimento de uma maneira bastante madura, o que é bem raro para uma escritora jovem como a Carola Saavedra, e que predomina uma fragmentação de linguagem em que ela tem uma experimentação a partir do momento que ela fala da memória, da passagem do tempo, de uma maneira tão fragmentada, de uma maneira tão diluída no livro. Então é uma obra que leva a gente a pensar, é um livro que faz a gente refletir sobre temas relativos à passagem do tempo, a nossa história, a nossa trajetória, as nossas recordações, quem a gente foi antigamente, quem a gente é outro, o nosso contato com a gente a partir do contato com o outro, porque no livro a gente vai percebendo que o narrador ele só consegue se conhecer de fato a partir do momento que ele conhece a Nina e os antepassados dela. Por meio do exercício do conhecimento dos outros personagens que ele vai desenvolvendo na trama narrativa, ele vai se conhecendo. A partir das coisas que ele vai percebendo nos outros, ele vai percebendo coisas nele. E é um exercício que eu acho que é muito válido, muito importante de qualquer pessoa fazer. Então fica a recomendação para vocês. Se vocês se interessou pela obra, eu sempre deixo aqui no link da descrição do vídeo o link para você adquirir pela Amazon, com desconto, claro. E se você curtiu o vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal se você também tem algum interesse em debater, dar alguma opinião a mais. Os comentários do vídeo estão aí abertos para vocês darem suas opiniões. E é isso, tamo junto. Depois eu volto com mais uma resenha literária, produzindo mais conteúdo sobre leitura e sobre escrita. Valeu!